De acordo com dados do IBGE e do Sebrae, cerca de 90% das empresas brasileiras têm perfil familiar. E quando a gente vai para o campo, esse número é ainda maior. Mas diferente do que você possa imaginar, o maior desafio dessas empresas não é financeiro e não é técnico, e sim a sucessão familiar, a continuidade dos negócios. E esse é o tema principal do episódio número 2 do podcast Inteligência Profissional, que está começando agora. Seja muito bem-vindo a esse nosso segundo episódio do Inteligência Profissional. Eu sou Juliana Jongo, sou jornalista, e aqui comigo é Erno Menzel, que é palestrante, é escritor, treinador de equipes. Tudo bem, Erno? Tudo bem, Juliana? Como você tá? Bem, graças a Deus. Prazer muito feliz de estar aqui. Também, da mesma forma. Muito bom estar aqui contigo. Tivemos o primeiro episódio, as repercussões foram muito boas, né? A recepção do público muito boa. E agora a gente vai para o segundo episódio e assim sucessivamente, trazendo temas de interesse, né? Para o crescimento pessoal e profissional ao mesmo tempo. Erno, vamos já começar então tratando desse tema sucessão familiar. Eu quero que você inicie conceituando o que é a sucessão familiar. Tem a ver com a permanência da empresa na família, né? A família da... Porque toda empresa, ela nasce, essa é uma lógica, ela não nasce para morrer junto com as pessoas. A ideia, né, é que a empresa tenha mais longevidade do que seus fundadores. E para que isso aconteça, para que a empresa passe, né, para os herdeiros, permaneça na família, precisa haver um processo que envolve aí não apenas transferência de patrimônio, que é muitas vezes a primeira ideia que ocorre quando você fala em sucessão familiar, mas a transferência de costumes, de cultura, do jeito de fazer, de toda uma história, de um legado. E é isso que a gente chama de sucessão familiar. É todo esse processo, né? Essa transição de uma geração para outra. E como os números já apontam, né? É algo assim que não está acontecendo de forma natural, não está acontecendo de forma automática. E hoje tornou-se uma preocupação, porque muitas propriedades que estavam por alguns anos, décadas, e até mesmo por algumas gerações com as famílias, daqui a pouco elas foram adquiridas por grandes empresas, investidores, enfim, mas ali deixou de existir uma unidade produtiva, deixou de existir uma história, ela teve descontinuidade. Então os números, eles são assim, bastante preocupantes, porque não está acontecendo de forma automática. Se não está acontecendo de forma automática, essa sucessão, alguma coisa precisa ser feita, e ela pode ser feita, tanto que um percentual pequeno, é verdade, de empresas em torno de 17%, 17% a 19%, né? Tem estudos que apontam mais ou menos algo entre esses percentuais, por cento das empresas tem um planejamento sucessório. Só 17%, 19%, isso, quer dizer menos de 20%. Isso, e nem todos um planejamento formal. Está considerado nesses percentuais aqueles que têm, por exemplo, eles só falam sobre isso, eles fazem um planejamento meio que, eu diria assim, até aleatório. Se você for para um planejamento realmente formal, o número é bem menor do que esse, inclusive, né? Nossa, esse é um ponto aí muito preocupante, né? Esse assunto, esse estudo, essa temática motivou você também a escrever esse livro aqui, ó, que a gente tem em mãos, para apresentar para você que nos acompanha aqui no programa. Do campo ao legado, guia prático para o sucesso e a sucessão de empresas rurais. Quer dizer, Erno, que para chegar nesse livro aqui, que foi lançado recentemente, essa dor, ela teve que estar muito latente, né? Ela precisou, ela estava muito latente, e você percebeu isso nas suas andanças, no seu trabalho, no Brasil todo, né? Já que você anda no Brasil todo. Exatamente. E por muitas vezes, Juliana, eu estava lá diante de um público, com algum grupo, não só de produtores, mas também de profissionais que trabalham com os produtores, cooperativas, né? Cooperativas de produção, cooperativas onde tem produtores que são seus associados, outras empresas também que não cooperativas, empresas privadas,
que tem seus negócios, né, dentro das propriedades rurais, tem os produtores como parceiros com essa preocupação. Tá, mas será que nós vamos liberar mais lá uma cota de aviário, por exemplo, de a suinocultura? Nós vamos permitir uma ampliação, mas a família não tem sucessão, ela não tem um plano sucessório. Então, muitas vezes eu estava em diversos lugares já falando sobre outros temas e daqui a pouco alguém me pergunta: fala para nós um pouco sobre sucessão familiar, porque está nos preocupando. E também produtores, né? Eu lembro há poucos dias eu ministrando uma palestra em uma cidade aqui perto, na semana acadêmica, dentro de uma universidade, e tinha lá produtores, alunos, professores, enfim, e o tema era a gestão de propriedades rurais, que eu estava falando com eles, indicadores, números e tal. E daqui a pouco alguém me faz uma pergunta: olha, e o que você tem a dizer sobre sucessão familiar? É algo que está nos preocupando. Então isso em diferentes regiões do país, onde eu ando, né? E aí eu comecei a estudar esse tema já há algum tempo. E também eu percebi assim que nessa busca por entender um pouco mais, eu busquei o que é que tem escrito sobre isso. E de fato não tem uma literatura muito robusta. Tem, na verdade, pouca coisa. E esses materiais que existem, tem livros, vários que falam sobre sucessão, mas eles olham principalmente para os aspectos jurídicos, para a transição de patrimônio, para a legalidade disso tudo, mas pouco se fala de fatores, por exemplo, que facilitam o processo de sucessão, que promovem, fatores que dificultam, né, as causas. E eu tenho como entendimento que se nós não atuarmos nas causas, nós não resolvemos de fato problemas. A gente fica apagando incêndio, né? Agora, quando entende causas e atua nas causas, é diferente. Agora, Erno, para contextualizar também para quem está nos acompanhando em casa, tem números que dizem, pesquisas que dizem o seguinte, que apenas 30% das empresas, né, dessa sucessão familiar, só 30% das empresas chegam à segunda geração e apenas 5% chegam à terceira geração. Isso é muito impactante, porque isso não tem a ver, isso não é só um problema de família, isso é um problema econômico e social, inclusive. Exato, econômico e social. Porque, veja só, 70% das empresas, elas só existem enquanto seus fundadores, e às vezes nem até o final da vida deles ou da atuação profissional deles. Ou seja, vivem menos que seus fundadores e não conseguem transferir para a segunda geração. E aí, quando fala para a terceira geração, 5%. É um número pouco representativo, de fato, e preocupante. Erno, onde que a gente está falhando nesse aspecto, né? Onde é que está o gargalo disso tudo? Na verdade, assim, Juliana, se nós formos analisar só o momento, né, nós vamos chegar a algumas conclusões. Mas se nós formos voltar um pouquinho no tempo, na história, a gente consegue entender um pouco melhor as raízes, né, as causas disso tudo. Porque hoje você olha para uma propriedade rural, primeiro lugar, hoje o agronegócio tornou-se um setor assim muito atrativo. Onde se tem, quem tem boa eficiência, gestão, eficiência produtiva, enfim, geralmente, não dá para dizer que isso sempre acontece, geralmente tem bons resultados. Ou seja, tem muitas propriedades que são conduzidas assim de uma forma mais profissional, que tem resultados extraordinários, que se tornou muito mais atrativo do que outros setores. Financeiramente, então, isso, né? Só que nem sempre foi assim. Mas como se tornou-se um negócio mais atrativo, o próprio valor das terras, ou se adquirir uma área de terra, não é simples, o valor é muito alto. Agora, se nós analisarmos, por exemplo, 30 anos atrás o valor da terra era baixo, a atratividade nem se compara com o que tem hoje. Então, o que aconteceu? Como era mais atrativo, por exemplo, ir trabalhar na indústria, as pessoas iam fazer outra coisa, investir em outro negócio, mas a maioria saiu do meio rural para ser mão de obra, para trabalhar na indústria, trabalhar no comércio, para trabalhar em áreas urbanas. Por quê? Porque ali tinha muitos atrativos, muitas coisas que tinha na cidade não tinha lá no campo. Por exemplo, tecnologias, opções de lazer, de qualidade de vida e tal. E hoje, né, negócios atrativos lá no campo. Praticamente tudo que as pessoas têm acesso, que dá qualidade de vida na cidade, já se pode ter lá no campo. Tem internet no campo. Tem internet lá, né? tem N recursos. Hoje tem estradas boas, você tem desde acesso, que há 30, 20 anos atrás. Então, se
começou uma demandada, já começou antes, mas ela se intensificou naquele período ali. E aí teve uma debandada, o êxodo rural que fala. Sim. As pessoas vindo para a cidade. Só que tem muita coisa que hoje ainda acontece por conta lá do passado. As pessoas ainda, muitos, têm na cabeça que lá no campo o trabalho é difícil. E a gente sabe que não é fácil. É desafiador, claro. Mas não se compara ao que já foi. Ao trabalho braçal, as coisas mais difíceis, o risco todo que ainda se expõe, mas era muito mais antes, quando não se tinha tecnologias para trabalhar. Por exemplo, se ordenhar uma vaca, era à mão. E daqui a pouco já veio uma ordenhadeira mais simples, nem comparar com a tecnologia de hoje. Um tanque de resfriamento lá, onde você erguia os taros lá, colocava na água, depois com guindaste, depois hoje é canalizada. Então, hoje ninguém mais põe a mão para ordenhar, aqui, pelo menos aqui na nossa região. Ainda acontece em outras regiões. Mas, enfim, o fato é que algumas pessoas ainda têm a crença de que na cidade é melhor, de que no campo não... E muitas vezes é só uma crença. Então, a gente olhar hoje, o que é que desafia, o que é que... muitas vezes a dificuldade das pessoas enxergarem as oportunidades que tem ali, né? Porque, por isso que eu coloco aqui no livro, né? Do campo ao legado, guia prático para o sucesso e sucessão. Uma empresa que não é bem sucedida, qual é o jovem? Porque a gente fala em sucessão familiar, nós estamos pensando no adolescente, nós estamos pensando no jovem que está lá vivendo com a família ainda nessa idade. Agora, se ele não perceber essa atratividade, por mais que ela existam oportunidades, né, de ter uma boa fonte de renda, de ter uma vida com muita qualidade, você continuar inserido numa comunidade onde você tem uma identificação, onde estão tuas raízes. Só que se as pessoas não perceberem isso, e às vezes até elas percebem, mas se não tiver, por exemplo, bom relacionamento com a família, não tiver um ambiente harmonioso, por mais que seja atrativo, muitas vezes o jovem ele desestimula, ele vai... Então são muitos fatores, né? Interessante, Erno, porque você traz um passo, uma questão que ela é muito anterior ao início do processo em si, que é o despertar o interesse, é perguntar para esse jovem se ele quer ficar no campo. Se ele tem interesse em ficar, e aí sim apresentar para ele, como você disse, os pontos positivos também, que isso é um bom negócio. Exato. Só que muitas vezes o que o jovem cresce ouvindo, desde criança, adolescente, ele está ouvindo as histórias do sofrimento do pai e da mãe, que não são mentira, do vô e da avó. Então, quando ele cresce ouvindo, nossa, o quanto nós sofremos para pagar essa terra, o quanto nós sofremos para isso, por aquilo, era madrugada, levantar de madrugada, dormir tarde, fazer isso, fazer aquilo. E ele cresce, e lá no inconsciente dele, ele já começa a decidir, eu não vou passar por isso. Mesmo que hoje ele não passaria por aquele tipo de situação. Mas quando as pessoas não têm essa clareza, vai criando a crença e a rejeição, né? Eu começo a rejeitar aquilo, eu não quero esse sofrimento para mim. Na verdade, ele não quer o sofrimento. Às vezes até os próprios pais estimulam que os filhos busquem algo diferente para não passar pela mesma situação, porque né? eles sofreram. E essa dor está ali. E quando ela não é compreendida, de que hoje pode ser diferente, né? E aí quando não há diálogo, e aí tem várias situações, por exemplo, o fundador, o patriarca, matriarca, quem está no comando, quando centraliza muito a gestão, quando não abre espaço. E aí vem a dificuldade muitas vezes das gerações se entenderem, de manterem um diálogo, de construírem um diálogo, um espaço, né, onde o diálogo ele seja a prática, né, predominante. Porque aí, muitas vezes eu que estou aqui na gestão, passei por tanta coisa, eu tenho mais medo e até mesmo cautela para fazer investimentos, para modernizar, para inovar. E o jovem, ele já vem com essas ideias, porque ele está acompanhando as novidades, ele vê outros exemplos, aí ele sai para estudar, e aí ele chega lá e quer mudar tudo também. E muitas vezes invalida a história que a família já construiu. Então, quando for invalidar tanto as ideias de um que quer inovar, e muitas vezes sem aquela cautela necessária, porque não viveu todos aqueles percalços, não experienciou isso. Quando ele invalida a história da família, ou a família invalida
A iniciativa. A iniciativa, porque não existe evolução sem mudança. Erno, me parece que você traz aqui uma questão que a gente aplica em várias questões da nossa vida, que são os extremos, né? Exato. Ou eu fecho demais e centralizo a gestão, e isso também é cultural. Exato. Né? Muito cultural. Na região sul, a gente conhece, sabe que é assim. Não posso falar em relação às outras regiões do país, mas você tem essa propriedade para falar. Ou você fecha muito e por uma questão de respeito, talvez até, né? Você vai perguntar pro seu pai, mas por que você tá fazendo isso? Né? O pai pode se sentir, talvez, ofendido, ou dizer, como assim você não confia em mim, né? Talvez. Isso. E quando vai pro outro extremo também não é legal. Então, qual é esse caminho do meio? O caminho do meio é justamente um conseguir ouvir o outro. E não precisa concordar com o outro, mas respeitar a ideia, a visão, a forma de pensar. Eu sempre uso um exemplo, Juliana. Se eu desenhar aqui um 6 aqui na tua frente, o que você vai ver de lá? Eu vou ver um 9. Você vai ver um 9. E você está certo ou não? Eu estou certa. E eu estou certo vendo um 6? Também estou certo. Então, quando eu entender que eu estou defendendo o meu ponto de vista, a partir daquilo que eu conheço, das minhas experiências, dos meus filtros, são as minhas crenças, o que eu acredito sobre. Então, eu acredito que o caminho é inovar. Eu acredito que hoje a evolução, modernidade, tecnologia, eu estou certo. Agora o outro que viveu experiências diferentes, que já tentou lá no passado tecnologias e daqui a pouco não deu tão certo assim, nem todas, né? Nem tudo é da forma que parece, ele também está certo em ter um receio. Aí quando as pessoas precisa partir de um dos lados. O ideal é que partisse de quem está no comando. Que tivesse esse entendimento. Não, vem cá, filho. Vem cá, filha. Ou filhos. Vamos conversar. Eu quero ouvir as ideias de vocês. Mas vocês vão ouvir as minhas também. Né? Vamos combinar que eu vou ouvir as de vocês sem julgar. Eu vou querer entender por que vocês pensam desse jeito. E aí eu vou trazer do outro lado sem aquela reatividade. O problema é o seguinte, quando alguém coloca uma ideia e o outro é reativo à ideia. E ele reage. A gente, para construir diálogo, nós precisamos dar respostas e não ser reativo, não ter reações. Porque a reação ela tem impulso. A emoção de você tá errado, você não faz sentido, você vem com essa conversa de novo. Tipo, aí eu invalido a pessoa, invalido a ideia. Mas aí você há de concordar comigo que se a gente conseguir chegar nesse ponto de um ouvir o outro, nós já estamos num estágio de evolução. Nossa, muito avançado. Esse é o maior desafio. As pessoas conseguirem conversar. Conversar se respeitando. Juliana, eu não preciso concordar com você. Agora, se eu entender a tua ideia, de fato, sem julgamento, eu entender como você vê, eu entendo que você vê o 9. E eu entendo por que você vê o 9, porque você olha de um outro lugar, não do meu. Agora, do meu lugar eu vejo o 6. Eu vou falar para você por que eu vejo o 6. E você me entender, e daqui a pouco nós encontrarmos uma terceira alternativa. Que é o mundo ideal, né? O mundo ideal. Que é a construção do diálogo, chegar num consenso. Não, peraí, você diminui um pouco aqui, eu me acalmo um pouco de cá, e talvez em alguns pontos se eu realmente estiver disposto a te escutar, que é diferente de ouvir. Escutar é sem julgamento, é uma escuta ativa. De fato, eu escuto para te entender o que você quer me dizer. E não escuto para responder não rápido. Não para responder, não para mostrar que eu tô, porque os dois estão certos. E aí eu escuto a tua ideia, eu vou mostrar para você que eu a entendi. E aí eu vou pedir, Juliana, posso manifestar a minha forma? Eu entendi a tua forma de ver, teu pensamento. Posso falar sobre como eu vejo? Você provavelmente vai permitir. E quando você me entender, talvez você muda já um pouco de ideia, e eu também mudo um pouco, porque eu te entendi. E aí a gente, e o que nós poderíamos construir com isso tudo? Perfeito, olha só que legal, o Erno já está trazendo aqui instrumentos e maneiras para você chegar nessa conversa, se é que você está passando por essa situação, né? Ou então está atendendo alguma família que está passando por isso. Agora, Erno, eu queria voltar num ponto que você citou antes. Como você trabalha muito com formação, né, de profissionais, muitos jovens também da área do agronegócio, quando você citou aquela parte assim, que o jovem precisa ter o cuidado para não invalidar a história da família. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Sim. Como? Sim, eu acho que, primeiro, Juliana, isso é fundamental. Primeiro o jovem conhecer a história. Muitos não se permitem nem mesmo conhecer
aí julga sem conhecer. Que quando eu sei o que meu pai e minha mãe passaram, o que meus avós, enfim, meus antepassados. Porque o fato é o seguinte, se essa empresa existe, essa propriedade, ela está da forma que está, até hoje, olha, sustentou a família, é porque alguma coisa foi feito de certo, de correto, ou pelo menos foi trabalhado muito, às vezes, para compensar a falta de estratégia. Mas esse esforço, ele precisa ser valorizado. As estratégias, mesmo que diferente daquelas que a gente imagina hoje, elas também precisam ser valorizadas. Porque, primeiro, ele precisa se permitir conhecer a história. E se nós negarmos a própria história, né, a gente não tem força para continuar. São as nossas raízes. Então, por isso que eu falo de validar o outro. Aí vem, claro, se ninguém pensar diferente, ninguém provocar, e até mesmo às vezes gerar um conflito por conta dessa divergência, não vai haver evolução. Então, ambas as situações são importantes. Preservar muita coisa daquilo que já é, dessa história, muita coisa precisa ser preservada e algumas devem ser mudadas, devem ser atualizadas, que já não fazem mais sentido. Então, isso só vai acontecer se as pessoas conversarem. Que interessante. Mas negar a história, aí eu não acredito num futuro. O fundador, quando ele cria uma empresa, ele tem um propósito, se eu não conhecer isso, né, daqui a pouco não tem vida longa. Entendo, compreendo e concordo contigo. E tem uma questão, Erno, também que a gente precisa trazer, pensando na pessoa que vai suceder, né? Que vai continuar o legado, que vai dar continuidade aos negócios. Tem um peso também que é colocado em cima dessa pessoa, seja o filho ou a filha, enfim, um sobrinho que de repente vai tocar a propriedade, né? Existe um peso e uma expectativa em cima do desempenho e se aquela pessoa também vai conseguir continuar e dar conta daquilo tudo. O que você pensa sobre essa pessoa? Ela não vai estar ocupando o lugar de alguém, ela vai estar construindo a história dela. Porque não tem como ela estar no lugar de outra pessoa, né? Exato. Como é que se administra essa expectativa? Peraí, mas será que o filho do fulano vai conseguir dar conta lá da propriedade, né? Como é que se lida com isso? Preparação. Então, como você fala, a história da família é uma continuidade. Agora, a pessoa que assume, ela vai construir a sua história como gestor. E dar continuidade à história da família. Né? Então é um recomeço, mas também é uma continuação e de fato o peso muitas vezes ele é grande, e isso a gente percebe nitidamente quando essa sucessão ela não acontece por meio de processo, ela acontece por meio de herança. Estava correndo tudo bem e daqui a pouco faltou o pai, a mãe, ou por algum motivo eles não puderam continuar com a atividade, e aí cai no colo de alguém que não está preparado. Então, quando não há preparação, ou quando a preparação ela é falha, ela não é suficiente, esse peso ele pode ser algo difícil de suportar, que nem você diz, o peso da expectativa, o peso da responsabilidade. Por isso que o ideal é que seja um processo. Tá, e quando é que a gente começa a falar sobre esse assunto, Erno? Em que momento da vida é o momento ideal para falar sobre sucessão em casa? Não tem um momento ideal, mas assim, o quanto antes. O quanto antes, porque por mais jovem que seja, se ele já for envolvido, pelo menos em alguns manejos, em algumas práticas, em algumas atividades da propriedade, ele vai criando identificação. E ele vai aos poucos assumindo responsabilidade, entendendo como realmente funciona. Uma situação assim que é muito difícil de... Até pode dar certo, mas exige muito esforço, muita compensação. É quando alguém, por exemplo, estava fora da propriedade e daqui a pouco ele precisa voltar e assumir. Então ele não está vivendo o dia a dia. Ele não está vivendo nem o operacional, muito menos a parte de gestão, de pensar, de tomar decisões, de fazer negócios, de definir estratégias. É muito difícil, exige muito esforço para que isso dê certo. Então, quando começar? Quanto antes. De que forma começar? Conversando sobre isso. E a primeira pergunta, né, Juliana, que se deve fazer, talvez você ia me fazer essa pergunta, não sei. Já estou me antecipando, talvez. Fique à vontade. A primeira pergunta a se fazer, ou um membro da família para os demais, ou alguém de fora que vai mediar isso, é a seguinte: há interesse da família em permanecer com a propriedade por mais tempo?
né, por um tempo indeterminado. Há esse interesse? Se há esse interesse, então precisa se falar sobre esse processo. Porque tem isso, a família pode querer vender a propriedade, Exato. né? Investir esse valor em outra fonte de renda passiva, talvez, né? Tem a perspectiva, ou não está, se está construindo, organizando esse processo e formando um sucessor, é o que vai. Agora, se tem essa visão lá do futuro, e o que gera às vezes resistência, né, Juliana, é quando alguém chega e fala, nós precisamos falar em sucessão. Aí muitas vezes isso soa como, você quer, então vou ter que passar para você o poder, o patrimônio. E quando as pessoas têm esse entendimento sobre sucessão, aí realmente é complicado. É difícil ter essa conversa. Agora, quando as pessoas entendem que é todo um processo de preparação, de sucessor, de sucedido, família ter a capacidade de conversar sobre, separar questões familiares de negócio. Esse é um ponto também difícil de fazer, mas que é muito necessário, é muito importante, né? E aí, Erno, pegando esse gancho, eu queria já que você explicasse a diferença entre uma propriedade rural e uma empresa rural. Tem diferença, né? Tem diferença. A diferença ela é nítida. Uma propriedade rural, eu sou dono de um pedaço de terra, produzindo ou não. Muitas vezes só produzindo alimento lá para a subsistência da família, eu tenho uma propriedade rural. Agora, sempre que houver comercialização, eu produzo não só para consumir, eu produzo para comercializar, então tem exploração econômica. É uma empresa. Mesmo que não tenha um CNPJ, mas o Estatuto da Terra fala que se houver exploração econômica, é uma empresa. É uma empresa, mas ela não necessariamente tem a estrutura, a organização, né? Por onde se começa a organizar, Erno? Então vamos imaginar que quem também está nos acompanhando viva essa situação ou está orientando um produtor que está passando por isso. Quero profissionalizar, quero tornar os negócios aqui mais organizados, mais claros. Começa por aonde? Primeiro separando as contas da família e conta da empresa. Se eu vou tratar como uma empresa, as pessoas que trabalham lá, elas precisam ser remuneradas. E isso, inclusive, é um fator que falar em sucessão familiar, muitas vezes desestimula o jovem, porque ele não tem uma remuneração. Aí, muitas vezes, a propriedade é muito rentável, tem muito disso, mas eu não recebo o meu salário, o meu rendimento. Aí, se eu for trabalhar na cidade, mesmo que eu ganhe pouco e tal, mas é meu, aquele dinheiro eu administro. Então, você já começa por essa organização, só separar contas da família e do negócio, da empresa, remunerar as pessoas para que cada um tenha, né, a sua remuneração, administre esse dinheiro, faça o que bem entender, já é um bom começo. E depois a gente passa por separar a empresa por áreas e analisar, mesmo que seja a mesma pessoa que cuida de tudo. Porque em empresas menores, que é a maioria, onde o próprio proprietário ele é o gestor, ele é o gerente, ele é o operacional, ele faz tudo. Sim. Mas se eu separar por áreas, por exemplo, olha, a questão produtiva, como está? Como é que está a questão produtiva? Eu tenho boa produtividade? Eu tenho boa produção? Eu estou aproveitando bem as áreas, os rebanhos? Eu estou explorando da melhor forma possível? Eu estou adotando tecnologias adequadas? Eu tenho eficiência produtiva? Essa é uma área. E aí vai envolver outras, vou dividir em sub-áreas, aí vem genética, manejo, vem uma série de situações. Mas se eu olhar produção como uma área, né? Como é que eu estou cuidando disso aqui? Aí a gestão de pessoas, como é que eu estou lidando com as pessoas? Né? Eu separar o financeiro, eu tenho caixa, a empresa tem caixa para muitas vezes atravessar momentos um pouco mais difíceis, queda de preço, quebra de produção. Aí eu tenho uma reserva financeira para esse tipo de situação, até mesmo para fazer bons negócios. Eu compro melhor quando eu tenho dinheiro na mão. Então, eu construí isso ao longo do tempo. Se eu trato como uma empresa, eu busco fazer isso. E aí eu vou olhar para outro aspecto, eu chamo de 3 pilares fundamentais, que é a eficiência produtiva, caixa e endividamento. Eu tenho endividamento controlado? Ou eu não sei mais o que fazer com as dívidas, eu não estou...
Aquela coisa de um financiamento atrás do aquela outro. Coisa ali. Então, falta muitas vezes de planejamento, de gestão. Eu sei, lógico, tem situações aí que acontece e a propriedade rural ela é muito acometida por isso. Depende de clima, depende de mercado, porque o produtor ele não é quem define muitas vezes o preço, até mesmo o custo, ele influencia bastante, mas ele não determina. Ele é tomador de preço, enfim. Então exige mais eficiência ainda, né? Então, para organizar, e muitas vezes a pessoa não vai conseguir fazer isso sozinha. Por isso que ela precisa de um profissional, precisa de alguém que faz uma consultoria, precisa de uma assistência técnica, precisa muitas vezes participar de algum curso, ir lá na cooperativa, na empresa para quem ela produz. Essa parceria, estreitar, eles também estão dispostos a contribuir, a orientar muitas vezes. Sim. Agora, Erno, acontece muito de um profissional, por exemplo, um técnico em agropecuária, um veterinário, agrônomo, um zootecnista, né, que são os profissionais também que você treina nas tuas capacitações. Ele tem o conhecimento técnico, ele é chamado para auxiliar nessa parte técnica, mas chega lá e ele tem que mediar um conflito da família. Isso. Acontece isso? Mais demais. Qual que é o meu trabalho principal hoje com esse público? Você tocou nesse ponto. Ele recebe lá na graduação ou no curso técnico a formação técnica. Ele tem lá a base técnica. Agora é o seguinte, eu me formei para trabalhar com animais, trabalhar com plantas, com lavouras. Aí ele começa a trabalhar, ele chega lá e se depara com pessoas. Eu tenho que lidar com o dono dos animais, com o dono da planta, convencer ele a fazer as coisas. Sim. E aí eu tenho dificuldade de comunicação, eu tenho dificuldade para fazer gestão de conflitos, para mediar. Eu tenho pouco, muitas vezes, nenhum conhecimento sobre gestão e ninguém vive de produção. Eu sempre falo essa frase, Juliana. O produtor, o empresário rural, ele não vive da sua produção, ele vive dos resultados econômicos gerados por essa produção. Boa. Então, se eu quero ser um profissional de ponta, um profissional diferenciado que realmente contribui, eu preciso estudar além, porque teve um tempo que o cidadão ele formava uma determinada área, ele está formado. Hoje a gente vive uma formação que não termina mais. Continuada, a vida né? toda, continuada. Então, esse profissional vai precisar estudar essas áreas. Não tem jeito. Sim. Inclusive para ajudar na questão da associação. Exato. Agora, Erno, quando você toca naquele ponto de que menos de 20% das propriedades hoje, num contexto nacional, né, tem pelo menos um início de um planejamento sucessório, como que a gente faz para melhorar esse índice e se a gente... Bom, imaginar que um percentual, então, um plano de ação com datas, com tudo organizadinho, já é um caso raro praticamente, né? Um caso raro. Como é que a gente faz essa transição para esse amadurecimento, né? Você falou aí de começar a incentivar o diálogo, tudo vai passar pela conversa. Sim, exatamente. E se a família tem dificuldade para conversar? Isso, é o que geralmente acontece, é onde mais... pega. Então, por que nós estamos falando sobre isso daqui? Por que eu escrevi junto com o Damiani, né, que é o autor dessa obra aqui, Valdemir Damiani, por que a gente escreveu esse livro, né? E por que nós estamos fazendo esse podcast sobre esse tema? Justamente para provocar. Para que quem está nos assistindo se faça alguns questionamentos e comece a refletir. Nós não estamos falando sobre isso. Nós não conseguimos por conta própria sentar, vamos buscar um mediador. Mas primeiro entender que é necessário, nós precisamos conversar. Porque senão vai chegar um dia, o sucessor, então quando a gente vai procurar, ele não está mais na propriedade. E aí trazer de volta é mais difícil. Então começa por aí. E aí, se eu precisar eu vou ler esse livro aqui, ó. Você lê esse livro aqui, você vai ter uma ideia, é o guia prático, é um passo a passo, você pode fazer com esse livro em mãos, lendo ele, estudando ele, a família estudando ele, eu não tenho dúvida que você vai conseguir fazer o processo, planejamento, transição, o pós, né? Outra coisa, eu não consigo só lendo o livro, eu preciso de alguém me orientando, é buscar um profissional, tem profissionais que estão preparados para fazer isso, para apoiar as pessoas, as famílias a fazer esse processo. E aí sim, senta, faz um planejamento, prepara a empresa, prepara o sucessor, prepara o sucedido, começa a fazer o processo de transição, que nada mais é do que o envolvimento do sucessor ou dos possíveis sucessores, o envolvimento nas decisões, uma gestão compartilhada.
Entender que nós estamos falando do negócio da família, não é de uma pessoa nem de outra. Está acima do meu interesse, do seu interesse, mas nós colocamos aqui o interesse da família. Nós vamos falar e defender todos nós. Então, quando tiver esse alinhamento, qual é o meu objetivo, qual é o seu, qual é o nosso? No final, nós temos um objetivo em comum. Porque quando eu vejo, assim, muitas vezes há conflito entre gerações, pais, filhos, enfim, os dois querem a mesma coisa. Só que eles enxergam o destino lá, o ponto de chegada, eles enxergam que caminhos diferentes, eles visualizam caminhos diferentes. Mas os dois querem o sucesso. Ambos querem. Eu não acredito que, em sã consciência, alguém lá da família vai querer fracasso, vai desejar falência, isso. né? Ninguém quer. A descontinuidade, ninguém quer. A não ser quando tem um conflito instalado, onde começa eu contra você, e começa a adotar estratégias de perde, eu perco, mas você vai perder mais. Nossa, são níveis de conflito assim que fogem do controle, mas se não em qualquer outra situação, eu não acredito que alguém deseje, ou alguém pense, não, quanto pior, melhor. Então as pessoas querem a mesma coisa, só que precisa sentar para olhar para o mesmo. Até para se tomar decisão, para quem sabe não continuar com o negócio. Exato, E sim, também, vender e investir também é uma possibilidade, né? Agora, Erno, também a gente está aqui se encaminhando já para o fechamento do programa. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse conceito. Qual é o teu entendimento sobre legado? Porque a gente fala em transferência de propriedade, herança, valores. Agora é muito mais do que dinheiro, do que propriedade, né? Sim. Do que se trata esse legado? Isso. Eu procuro definir da seguinte forma. Bom, herança é o que a gente deixa para as pessoas. Legado é o que a gente deixa nas pessoas. Então, o que eu deixo na pessoa? Eu deixo a história, eu deixo a cultura, eu deixo costumes, eu deixo valores, princípios, o jeito de fazer as coisas que tem a ver com cultura. Então, esse é o legado. E quando você fala em sucessão, e por isso o título, né, do campo ao legado, não é só uma atividade que é feita lá no campo. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de histórias de comunidades, histórias de famílias, histórias de pessoas, e que devem, pelo menos aquela parte positiva, ser transferida de geração para geração, para que continue tendo uma identidade familiar. Então é sobre isso que eu falo. Perfeito, Erno. E também esse ponto se conecta com a criação dos nossos filhos, né? Como que nós, você, quem está nos acompanhando, como que a gente está criando os nossos filhos? Temos o hábito, por exemplo, de sentar à mesa para fazer as refeições? Conseguimos ter um diálogo, ter um momento em família em que a gente possa conversar sobre o futuro, fazer planos. As pessoas hoje não fazem mais planos, né? Talvez a gente começar lá na base, na criação dos filhos. Vamos planejar isso, que tal fazer isso? Também é um começo para se formar essa base? Com certeza. É isso que você fala, perfeito. E além disso, Juliana, ir atribuindo pequenas responsabilidades. Então, porque hoje em muitas famílias acontece isso, e depois quando jovens, quando adultos, aí a família começa, mas onde é que eu errei? O que é que eu deixei de fazer? O que é que eu fiz que eu não deveria ter feito? Muitas vezes criar um ambiente totalmente protegido, blindado, não ter responsabilidades, a gente resolve tudo, o pai e a mãe fazem tudo, e quando chega a hora de assumir responsabilidades, eles não tiveram o treino, e a família é o primeiro laboratório. Então o que o jovem vai pensar, o que o adulto vai pensar, ele aprendeu aonde? Hoje ele aprende, claro que em diversos lugares, muitas vezes ele está muito mais tempo assistindo vídeos no YouTube ou em qualquer outro lugar, TikTok, do que conversando com a família. Mas aí é uma falha da própria família, que nem você fala aí. Não que não possa ter esses momentos, mas quando tiver esse equilíbrio, também essa conversa, o futuro lá na frente ele vai agradecer. Vai agradecer. Tendo essa base, ou pelo menos tentando construir esse diálogo, né, em família, aí o Erno nos traz que é o primeiro caminho, que é o primeiro passo, né, Erno? E depois a parte instrumental, técnica, de como organizar tudo isso. Esse livro aqui, que o Erno lançou recentemente, Do Campo ao Legado, junto com o Valdemir Damiani. Esse livro aqui traz muitas possibilidades, muitas ideias, insights também, para que a pessoa possa operacionalizar, ou então ainda a opção
é chamar um técnico, chamar um profissional da área do agro que possa auxiliar a família. Mais ou menos por aí? Exatamente. E inclusive, além de trazer um passo a passo, dicas, orientações, ele traz histórias de sucessão. Perfeito. Histórias, exemplos práticos, né? Inclusive o coautor, Valdemir Damiani, ele também é um jovem que está em processo de transição, de sucessão, né? Trabalhando junto com o pai dele, que é isso que é o objetivo. Uma gestão compartilhada, onde qualquer um dos dois conhece todo o processo, dos três, na verdade, a mãe dele também, e conhece todos conhecem todo o processo. Então, alguém ter que continuar sozinho não vai ter dificuldade, porque conhece. Perfeito, perfeito. É isso. Dá para acreditar no ser humano, então, ainda, Erno? Com certeza, Guilherme, com certeza. O ser humano se equivoca, comete erros, mas muitas vezes ou na maioria das vezes, por inconsciência, por não saber que está errando, por não saber que está se equivocando, porque é aquilo que sabe fazer. Então, quando a gente começa a questionar nossas convicções, nós temos a oportunidade de redefinir nossas convicções. A forma de, não, eu acredito nisso, é desse jeito. Será que tem que ser desse jeito? Será que não existe outras formas? Será que o meu acreditar, ele não poderia ser diferente? Né? Então é isso. É aquela postura de aprendiz, né? Isso. De eterno aprendiz, estar aberto ao conhecimento, estar aberto ao aprendizado, para isso construir cenários melhores. Muito bem, então espero que vocês aí que tenham assistido o podcast, tenham gostado dessa temática, dessa discussão. A gente deixa o livro aqui como sugestão, dá para colocar na legenda aqui também, né? Como você faz para ter acesso a esse material, para ter acesso aos conteúdos que o Erno Menzel também produz e divulga. E com certeza a gente vai voltar em outros momentos a tocar nesse assunto também, né, Erno? É um assunto que pode render vários episódios. Né? Não tenho dúvida disso. Aproveita e encaminha esse programa para pessoas que você acha que possam se interessar sobre esse assunto, que essa discussão aqui vá contribuir na vida das pessoas. Erno, obrigada pela parceria mais uma vez. Obrigado, Juliana. Tamo junto. Até o próximo programa, então. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.